volta aqui no nosso Bom Dia Cidade, 10 horas e 7 minutos. Hoje temos entrevista, hoje sexta-feira, hoje dia 17 de julho, ano de 2020. Olha só, hoje nós vamos falar com a Paola Lemos, ela que é presidente do Conselho Tutelar aqui de Eloy Mendes. Bom dia, Paola. Tudo bem? Paola, seja bem-vinda na Rádio Cidade e explica pra gente, explica para os nossos ouvintes hoje aí o que é o Conselho. Então, o Conselho é um órgão permanente e autônomo que trabalha para zelar o direito da criança e do adolescente. Correto. Paola, como que funciona, é o funcionamento do Conselho Tutelar? Então, hoje o funcionamento do Conselho Tutelar, a gente trabalha mais pelo zelo dos direitos. Esses direitos são elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito à vida, saúde, educação, alimentação, cultura, lazer. Então, o Conselho, hoje a gente trabalha aqui na Rua Marechal Deodoro, 251, e a gente atende esses tipos de situações, que são situações que negligenciam os direitos da criança e do adolescente. Correto, Paola. A maior função do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, Paola? Sim, essa é a maior função. E quando esses direitos não são garantidos, o Conselho entra para garantir. Ele requisita dos outros órgãos, como a educação, a saúde, da assistência social, do esporte, que esses direitos sejam garantidos aos adolescentes e à criança. Correto. 10 horas e 11 minutos. Hoje estamos falando com a Paola Lemos, que é presidente do Conselho Tutelar de Eloy Mendes. Paola, quais as medidas cabíveis pelo Conselho Tutelar? Até onde vai a atuação de vocês? Então, o Conselho Tutelar ele atua diante ao Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 129, estabelece algumas medidas relacionadas aos pais responsáveis da criança e do adolescente. E no artigo 101, ele estabelece medidas aplicáveis às crianças e adolescentes. Quando a gente já fez todas as medidas cabíveis à criança, adolescente e aos pais que são responsáveis, a gente encaminha ao Judiciário e ao Ministério Público, que tomam as devidas providências depois que a gente já exerceu todas as possibilidades cabíveis no caso. Já fez tudo o que tinha de fazer, isso. Correto? Uhum. Nesse período de pandemia, houve alguma crescente no número de denúncias, Paola? Houve sim uma crescente, até porque a gente sabe que a criança e o adolescente está em casa, existem mais situações de risco para a criança e adolescente. Só que a gente ainda acredita que existe mais situações de violação de direitos, mas que não é denunciado ao Conselho Tutelar para tomar devidas providências cabíveis. E as pessoas precisam denunciar para a gente poder tomar as providências cabíveis. As pessoas precisam colaborar, precisam Sim, ficar a sociedade precisa. A sociedade precisa ajudar também. Explica um pouco sobre a Lei Bernardo. Então, a Lei Bernardo foi criada para a situação que acontecia muito, que é a situação de agressão. Essa lei, ela proíbe castigo físico e tratamento cruel e degradante contra criança e adolescente. O castigo físico na lei fala sobre o sofrimento físico e a lesão. E o tratamento cruel e degradante é sobre quando a criança e adolescente é humilhada, ela é ameaçada gravemente e ridicularizada pelos pais ou responsável, e que isso gera uma situação psicológica na criança. Então, hoje o Estatuto proíbe esse tipo de situação. Correto, Paola. Quando o Conselho precisa agir, quando ele e como que ele atua? Então, o Conselho atua em relação às denúncias que a gente recebe. Todas as denúncias são averiguadas no local. A gente recebe uma denúncia, a gente vai até a residência da pessoa, ou às vezes a gente convoca a pessoa para ir até o Conselho Tutelar, para que a pessoa tenha uma oportunidade de se explicar das denúncias. E assim, a gente faz todos os procedimentos cabíveis no Conselho Tutelar
e encaminha para os demais órgãos, que é o CREAS, o CRAS, depois dessa situação, para que eles também atuem no caso, ajudando a gente a descobrir se aquela situação é verídica ou não. Sendo verídica ou não, a gente encaminha para o Ministério Público para ele que tome as devidas providências. Correto, Paola. Casos de denúncias, crianças e adolescentes que não estão seguindo o distanciamento social, Paola, isso é de responsabilidade do Conselho Tutelar? Então, na realidade, a sociedade ela não entende o que é de competência do Conselho Tutelar e o que não é. A criança e o adolescente na rua, brincando, ou não seguindo essa orientação da saúde, é de total responsabilidade dos pais. Os pais são responsáveis pelos filhos. Quando não é só essa situação, quando existe uma situação mesmo de situação que passa além disso, é a situação de chamar a polícia, igual quando acontece perturbação de sossego. Sim. Não é o conselho, a pessoa chama a polícia vai até o local, tem que registrar um BO, só que a sociedade não vê que isso não é competência do conselho. Vendo que é criança e adolescente, eles já direcionam direto para o conselho, não é. Primeiro a responsabilidade do pai e da mãe. Sim. Né, que tem que manter os cuidados e deixar a criança em casa, o adolescente em casa. Não acontecendo isso e incomodando outras pessoas, aí já é a polícia. Correto, Paola. 10h15. Você está ouvindo aqui no nosso Bom Dia Cidade, nesta manhã de sexta-feira. Hoje a presença da presidente do Conselho Tutelar de Eloy Mendes, Paola Lemos. Paola, o exercício de atividade infantil é proibido por lei? Tem uma regulamentação. A criança e adolescente o adolescente pode trabalhar sim, maior de 16 anos, como menor aprendiz. E tem que ter uma regulamentação. Não tendo essa regulamentação, ele não pode trabalhar. E tem que ser específico para ele. Ele tem que ser um aprendiz, ele tem que aprender uma profissão. Tá, já vai preparando. Vai uma preparação para a vida adulta, né? Correto, Paola. O Conselho Tutelar, ele faz algum tipo de campanha preventiva? O Estatuto prevê no artigo 136, que é da competência do Conselho Tutelar, que ele faça, sim, campanhas preventivas para que não aconteça agressão, que não aconteça violações de direitos. Isso com a Secretaria de Assistência Social, a gente encaminha para fazer mais. A gente faz sim, mas para a gente fazer mais e ser mais efetivo nessas situações. Nós aqui da rádio recebemos aí diversas ligações do Brasil inteiro sobre as agressões daquele bebê. O que aconteceu com o caso? Na realidade, o caso em si não aconteceu na cidade de Eloy Mendes. A gente também recebeu várias ligações, a gente soltou uma nota para esclarecer a população, porque o caso não aconteceu em Eloy Mendes e a competência não é nossa, e os órgãos competentes tomaram todas as devidas providências cabíveis no caso. Então a população pode ficar tranquila, porque a criança está em segurança, está bem, e por mais é só isso. Obrigada. Como denunciar casos de maus tratos a criança e adolescente? Então, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, no telefone 3264-1782. Qualquer denúncia pode ligar, a gente vai averiguar, a gente vai no local. E é bom que a sociedade denuncie mesmo, porque a gente trabalha no meio da denúncia. Sem denúncia a gente não consegue trabalhar. Com ajuda, a gente precisa que as pessoas colaborem. Uhum. Paola, como você consegue ir para casa e não ser influenciada pelos casos? Então, eu estou no conselho faz 6 anos e hoje é mais tranquilo que no começo. No começo a gente se cobrava muito. A gente chegava em casa e se cobrava, e agora? Aquela criança está lá e a gente... Mas depois a gente percebe que a gente faz o bem. O Conselho Tutelar, ele trabalha para garantir o direito. A gente trabalha para que a criança e o adolescente tenham um desenvolvimento integral.
E depois disso a gente vai acostumando, vai vendo que a gente faz o bem, que a gente não... E assim a gente vai indo. Às vezes as pessoas... Porque às vezes você... É normal a gente levar o trabalho para casa, enfim, não misturar. E às vezes acontece, né? Você tá indo embora, realmente, igual você falou aí, nossa, e aquela criança? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? A consciência pesa. Só que com o tempo você já, né, vem vendo que tem feito o correto, o certo. Ou as pessoas veem na rua, nossa, aquela é a Paola. Ai, meu Deus. Já vê como... Né? Ai, meu Deus, e vem a Paola, né? Às vezes não separa o final de semana ali, se é a do Conselho Tutelar ou se é a Paola ali, família, amiga. Às vezes fica um pouquinho complicado. Não, né? fica assim, até uma questão engraçada que as pessoas confundem muito. Eu recebo muitas pessoas que vão até minha casa querendo fazer denúncia, querendo falar, querendo explicar, querendo... E assim, a orientação que a gente tem é, vida pessoal é vida pessoal. Sim. Até mesmo no telefone pessoal. As pessoas ligam no telefone nosso e falam, eu queria fazer uma denúncia. Denúncia é no 3264 1782. Final de semana o Conselho também trabalha com plantão. Se acaso estiver acontecendo alguma coisa, pode ligar para a polícia vai até o local. E se for necessário, a polícia mesmo convoca o Conselho Tutelar. A gente tem o hospital também tem o telefone do plantão do Conselho Tutelar. Quando acontece de uma criança chegar lá machucada, de acontecer alguma coisa que o médico achar necessário, ele convoca o Conselho Tutelar. Então a gente tem um procedimento de trabalhar 24 horas todos os dias. Mas quando a gente está de folga, a gente evita telefone pessoal, casa, para ter um tempo pra gente, porque senão a gente não dá conta mesmo. Senão não dá conta. Fica um pouquinho complicado, né? Entendo. 10 horas e 20 minutos pra gente terminar, Letícia. Quero, né, primeiramente, Paola, de onde que eu arrumei Letícia? Que chegou mensagem pra gente aqui no WhatsApp. Pedido de música aqui, perdão. Paola Lemos, pra gente finalizar, antes eu quero aqui, né, agradecer a sua presença, deixar aí a população esclarecida, passar aqui o telefone. Alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você queira deixar, algum aviso? Não, eu queria muito que a sociedade tivesse conhecimento que ela é tão corresponsável com todos os órgãos, quanto o Estado, quanto o Conselho, como o Judiciário. Então a população tem que denunciar quando fica sabendo, quando tem ciência da situação. E é só isso mesmo. Obrigada, tenham um bom dia. Bom dia. 10h21, falamos aí hoje com a Paola Lemos, ela que é presidente do Conselho Tutelar aqui de Eloy Mendes. Você bem informado aqui na programação da Rádio Cidade. Eu volto já, porque você fica agora com aquela super dica aqui no nosso Bom Dia Cidade, nosso quadro Bora Emagrecer.